Por quase 10 anos, usei e recomendei Dunlop. O modelo Direza DZ102 me entregou uma combinação perfeita entre resistência, conforto e precisão, com aderência em qualquer condição, inclusive chuva. É um pneu silencioso, bonito, com protetor de roda que suportou pancadas feias. Confesso que inicialmente o que me atraiu à marca foi o preço, o custo-benefício, mas hoje tem vários carros da família que usam ou usaram Dunlop, tanto que as plantas lá do sítio ainda usam os restos deles para reter matéria orgânica em torno da raiz. Mas além do orçamento limitado, eu tenho um outro grande problema: a coxa de retalhos que a prefeitura chama de asfalto. Mesmo que não seja um pneu tão esportivo, o Direza acaba transmitindo o impacto desses remendos para os passageiros. Mesmo num carro relativamente confortável, os passageiros se incomodam com isso. E é por isso que eu busco agora um pneu mais macio. A minha busca pelo novo pneu perfeito começou nas lojas oficiais aqui da região, para conhecer os modelos que eles oferecem na medida 225/5017. Dunlop, Michelin, Continental, Goodyear e Bridgestone, além de uma loja multimarcas. De fábrica, meu carro saiu com 225/4517, que é uma medida mais barata até, compartilhada com Corolla, Civic e vários outros carros. Porém, eu optei pelo perfil mais alto por alguns motivos. As ruas de asfalto remendado ou de pedra aqui da cidade, proteção adicional da roda em caso de impacto nessas panelinhas que tem no asfalto. Felizmente já não é tão comum hoje em dia, as estradas da região aqui estão muito melhores, mas vez e outra aparece. Eu rodo muito em zona rural, então a proteção, um pneuzinho mais borrachudo acaba sendo mais interessante e também eleva a altura da suspensão em pelo menos 1 centímetro. Além do uso na zona rural que eu falei, facilita a entrada e a saída na garagem. A rampa aqui de casa é um pouco mais inclinada, então eu preciso dessa altura adicional que melhora o ângulo de ataque. Numa pesquisa rápida pela internet, eu encontrei mais de 20 opções de marcas conhecidas e eu vou ser sincero logo. Eu tenho uma queda por Dunlop e Michelin. As duas marcas são hoje para mim referência, tá? Uma em custo-benefício e a outra em qualidade. Sei que são pneus de propostas diferentes, aí no caso de Direza e Primacy, mas eu sei que são pneus bons. Dado que eu busco conforto, eu tenho dúvidas se o Turanza, Conti Sport, Sport Max e outros proporcionam a maciez que eu desejo. Todos eles têm uma parede dura. O Primacy 4 da Michelin é bom nesse aspecto, ele tem uma parede macia, tanto que eu recomendo aos donos de Honda. O HR-V, por exemplo, fica péssimo com pneu esportivo. Com o Primacy, já fica muito bom. Eu sou um Zé Frizinho assumido, tá? Eu gosto de manter as características originais do carro, tanto que meu carro anterior nem película tinha. Não instalei farol de neblina, nada diferente do que ele saiu de fábrica. Mas agora eu aceito essa medida diferente pelos motivos que eu elenquei anteriormente e pelo fato de eu já não dirigir feito um louco, tá? Performance para mim já não é prioridade. O segundo ponto é que um pneu macio ele vai proporcionar mais do que conforto, ele vai preservar componentes da suspensão, tá? Ele vai filtrar boa parte das vibrações, dos impactos e vai preservar componentes da suspensão, que são componentes mais caros, mais onerosos de fazer substituição, tá? O pneu é algo muito mais resistente e durável, tá? Tem a questão da coxa de retalhos que eu preciso enfrentar, das estradas de sítio, das estradas de pedra, tá? Eu rodo muito em zona rural, então é importante que eu tenha tração na terra também, tenha robustez e que resista bem a impactos. Claro, eu também não quero um pneu gelatina, porque eu gosto muito de dirigir no asfalto, eu ainda gosto de fazer curvas, tá? De subir e descer serra, mas não na velocidade que eu costumava aplicar há alguns anos atrás. Tá? Hoje com muito mais responsabilidade, mas eu ainda desfruto desse prazer. Tanto que direção para mim é algo assim tão... Assim, prazer ao dirigir para mim é tão relevante que eu ainda hoje tenho um carro com câmbio manual porque eu aprecio. Tá? Bom, a essa altura você já deve ter pensado, por que esse cara não deixa de encher minha paciência e compra logo o Primacy 4? Seria simples, né? Mas dinheiro não dá em árvore. E o Primacy 4 é um dos mais caros pneus que eu cotei. Aqui na cidade ele sai por 850, já instalado e balanceado. 3.400 os 4 no Pix ou 3.700 no cartão. Veja que ele tem uma excelente combinação de índices de temperatura, tração, aderência na chuva, desgaste, muito bom, 340, consumo de combustível e nível de ruído. É um pneu realmente silencioso. Porém, como eu falei, é o mais caro de todos. Se o orçamento não fosse limitado, minha escolha provavelmente seria ele. O Eagle Sport 2 é o mais barato, sai por 594 aqui na cidade,
para levar e instalar por conta própria. Porém, ninguém que eu conheço usa pneus dessa marca. Eu vejo muito nos carros novos, porém ninguém do meu meio colocou como reposição, tá? Inclusive algumas pessoas até falaram um pouco mal desse pneu. E a loja da Continental tinha apenas o Conti Sport, que eu achei duro demais para o meu gosto. E a Bridgestone tinha apenas o Turanza e o Firestone F700. Um é esportivo demais e o outro tem números bem ruins. Veja o trade wear dele de apenas 200, consumo, aderência muito ruins, né? Não tenho a Lenza na medida que eu preciso, deve ser um pneu muito bom, mas infelizmente está indisponível na medida 225/50/17. Na loja da Dunlop eu avaliei o Sport Max 060 e 050, porém em medidas diferentes da que eu quero, então não deu para avaliar muito bem, tá? Mas eu achei os dois duros demais. A parede, tá? São pneus mais esportivos. Eu gostei do SP Sport FM 800. Me parece um pneu ali do perfil do Primacy, tá? Um pneu mais confortável. É um pneu bom, sai por 650 para eu levar e instalar onde eu quiser, tá? R$200 a menos ou R$150 a menos aí considerando o balanceamento que a Michelin dá. Os números dele não são dos melhores, tá? Os índices de consumo, aderência, não são dos melhores, mas me pareceu bom. Só que se for para rebaixar tanto os números de pneu, eu tenho uma certa disposição a ir para as marcas chinesas. Só que para isso eu preciso vencer uma vaidade que eu tenho. Eu sempre gostei de ter no meu carro peças originais ou de marcas boas. Eu sempre tive esse preconceito de o cara que coloca pneu ruim no carro, ele é desleixado com o resto da manutenção do carro. Então eu procurei nunca utilizar pneu muito diferente. Eu já usei Kunro, mas eu até ficava com uma certa vergonha. E foi um péssimo pneu também. Tinha uma frenagem horrível, uma aderência horrível, cantava à toa. Acho que talvez fosse um pneu focado em economia, não sei. Mas eu não gostei e nunca mais eu nem fui atrás de pneus dessa marca. Hoje as marcas das orientais assim novas que eu confio é a JIT e a Ling Long. São pneus que são padrão de fábrica, né? A Volkswagen usa no Terra e usa no Polo Track também. A Chevrolet usa no Spark. Eu sei que é um modelo chinês, né? É natural que ele venha com um pneu made in China. Mas Ling Long e o JIT têm minha confiança justamente por serem homologados por fábricas que estão no Brasil. Então, eu tenho coragem de colocá-los no meu carro. Porém, eu tive bastante dificuldade para encontrá-los na medida que eu quero. O Ling Long, que é padrão até no Tiguan vendido na Europa, não achei em nenhuma loja. O JIT também não encontrei. As outras marcas que eu tive dificuldade foi Delinte, Yokohama, Toyo, Apollo, Hankook, Sailun, a própria Kunro também, né? Todas elas eu tive dificuldade para achar pneus de reposição nas medidas que eu quero. X-Brie ou X-Brie e Alstom tem aqui na minha cidade, inclusive com preços relativamente bons, tá? O Alstom sai por 580 para eu instalar por conta própria. Eu achei que a diferença aí por Dunlop é muito pequena, R$70 num pneu, acho que não vale nem a pena arriscar, tá? E tem a questão de eu não conhecer essas marcas. Ítaro ou Itarô, Westlake, eu não conheço, então eu nem cotei esses pneus porque eu acho que são de outra classe, talvez uma segunda linha, terceira linha. Eu realmente não sei, talvez até sejam primeira linha e eu estou falando besteira aqui. Mas como eu não conheço, eu evitei, tá? Se você souber, se você tiver utilizado pneus dessa marca, inclusive nas medidas que eu preciso, pode deixar seu comentário aí que será bem-vindo. E a situação atual é que eu quero um pneu bom e barato. Se eu tivesse dinheiro sobrando neste momento, eu realmente já teria feito a minha escolha. Mas eu quero aí de 80% a 90% da qualidade por 50%, 60% do preço. Realmente, a vida de adulto tem escolhas bem difíceis, né? E eu vou finalizar com os resultados dessas pesquisas que eu deixei aqui no canal. Muito obrigado pela audiência, fique com Deus e até a próxima.